A questão 898 do Livro dos Espíritos, olha, 898, tanto faz da esquerda para a direita, da direita a mesma coisa. 898. Essa pergunta, na resposta, diz o seguinte: todas as experiências são válidas para o aprendizado do espírito, ou seja, para a sua evolução. Então, o que nós precisamos, o Coelho já mencionou, é nos prepararmos com bastante nitidez, doutrinariamente, filosoficamente, do ponto de vista da vida, para que a gente possa, quando chegar o momento da nossa partida definitivamente da Terra, a gente se sair bem. Ficar perturbado um pouco, vai ficar. É apenas aquele instante de transe entre um estado e outro, ou uma situação e outra, e logo em seguida o espírito recobrar sua consciência, digamos assim. Digamos assim, não é exatamente isso, mas é mais ou menos. E não esquecer que nós sempre seremos ajudados por espíritos amigos, principalmente o espírito protetor, que assumiu a responsabilidade de nos auxiliar, nos orientar na presente encarnação. Ele acompanha a nossa desencarnação, acompanha e está sempre, se nós estivermos a ele ligados, com certeza nós seremos beneficiados dessa ligação. Você sabe que tem algumas informações interessantes, a gente já falou aqui por diversas vezes na Revista Espírita, né? Eu li ainda há poucos dias uma questão que o filho participava da evocação do pai que havia desencarnado. E ele perguntava essa questão do sofrimento, né, que o pai tinha passado. E mais ou menos a pergunta dele se ligava mais à duração, o tempo daquele sofrimento. E ele dizia, o espírito, o pai, né, desencarnado, dizia que a duração para ele parecia de muito tempo. Uma eternidade. Mas o filho falou, mas no nosso tempo terrestre... Quanto é isso? Então, mas no nosso tempo terrestre, o filho falou, só faz 3 meses. Ele falou, mas você não sabe a situação que eu passei. Moral. Né? As dificuldades que eu enfrentei moralmente, que parece uma eternidade muitas vezes. Então, quando se fala que a relação de tempo... no mundo espiritual, com o tempo aqui dos encarnados é diferente, às vezes um sofrimento que é de um dia parece eterno. Infindável, é verdade. Isso aí transtorna o espírito, muitas das vezes, se ele não agiu direito, né? Então, às vezes a gente faz a relação da perturbação espiritual com a relação de tempo, mas a gente não tem noção da profundidade que isso pode chegar, né, para o espírito que está passando pela situação. Então é importante que a gente fique atento, né, nas leituras, na nossa busca, para a gente entender essa questão do tempo. Eu quero dizer aqui que nessa longa jornada nossa, trajetória, muitos anos, né, tivemos oportunidade de ouvir alguns espíritos depois de desencarnado recentemente. Fizemos isso na década de 50 e 60, foi mais, né? Foram mais vezes. E é interessante a gente ouvir o estado perturbador em que está o espírito e o que está acontecendo com ele na sua reflexão. Porque, amigos, o espírito sempre fica fazendo reflexão. Depois de desencarnado, ele se libera de uma série de coisas impeditivas e ele acaba fazendo reflexões sobre a sua vida, quem é, o que fez, o que deixou de fazer, das pendências que ele está levando, porque, como todos nós sabemos, eu repito, como todos nós sabemos, as pendências são muito grandes. O volume de pendências que nós deixamos aqui, o volume é muito grande. E o espírito que começa a pensar nisso, realmente começa a tentar ganhar mais tempo para retornar mais facilmente, a fim de que ele possa solver essas pendências. E há aqueles também que a gente às vezes conversa, que
retornaram para a parte espiritual e não se deram conta disso, né, Milton? Isso mesmo. E acham que ainda estão vivos, ficam ali. Teve um caso muito engraçado de uma mãe que achava que dormia ainda junto com o filho, né? Que ela ia para casa, ela participava, ela só achava que não estavam dando muita atenção para ela não entendia bem por quê, né? E aí a gente dialogando, ela foi se dando conta da nova realidade dela, porquê da mudança. Não teve assim vamos chamar uma perturbação. É um impacto muito violento. Porque ela não havia se dado conta da nova realidade dela. Então nós, quando conversamos com os espíritos, nós vamos encontrar espíritos numa série de realidades, né, Milton? E cada um tem a sua. Cada um tem a sua e ele vive aquilo. Vive aquilo. Olha, isso aí é muito importante que você está tocando, que é o estado, as mortes violentas. Nós não temos noção disso, porque a gente vê o corpo sendo, digamos, estraçalhado, e a gente então imagina que o espírito também está sofrendo. E às vezes, dependendo da situação do espírito, aquilo ele tira de letra. Ele não sofre como nós imaginamos. O que está sendo ali dilacerado é o corpo. O espírito não se dilacera, ele permanece incólume. Só que dependendo da sua situação espiritual, ele pode estar muito afeito ao impacto da morte violenta ou não ter esse impacto como nós imaginamos. Lembrando, o corpo só que se dilacera, o espírito não se dilacera e nem o perispírito se dilacera. Não, porque às vezes tem gente que imagina que o perispírito também fica destroçado, afetado. Lembrando que o perispírito é moldado pelo pensamento do espírito, não é outra coisa. Se por vezes o espírito se mostra para algum médio vidente numa condição, uma situação, vamos dizer assim, com algum problema, faltando um braço, é para que seja identificado, não é por nada mais. Porque o perispírito não tem braço, nem muito menos os espíritos têm órgãos, né? Então a gente precisa ter a clareza, né, do conhecimento espírita. Tudo isso a gente fala para fixar um pouco mais. Para fixar. Né, e meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Foi muito agradável, quero desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas às sextas-feiras, a partir das 19h30, e essas palestras são, evidentemente, que presenciais, mas aqueles que não têm condições de comparecer, pode acessar o nosso site. Nós estamos agora, além do site tvfraternidade.com.br, transmitindo as palestras, estamos transmitindo também pela nossa página do Facebook, né? A nossa página do programa é o Programa Transição. Então acessa lá, Programa Transição, sexta-feira, 19h30, que nós vamos estar transmitindo ao vivo as nossas palestras públicas. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.